11h33. Muito bem, de volta com o nosso RIC Notícias Dia Paraná. A gente vai agora de entrevista, isso porque teve um levantamento recente aí do Ministério da Saúde, né? Trazendo aí um perfil de como é que anda justamente essa área, a saúde dos brasileiros. E aí teve uma surpresa aí por parte dos pesquisadores, que é um dado que revelou o seguinte, que os jovens entre 18 e 24 anos estão bebendo menos. A taxa não é muito menor do que o índice anterior, né? Vamos dizer assim, que antes ele não ficava abaixo de 20%, agora ficou em 19,3%, tá pertinho. Mas foi um dado que acabou surpreendendo aí, porque há 7 anos não se viu uma redução. Então, sobre esse assunto, a gente conversa agora com a psicóloga clínica Jéssica Helena. Oi, Jéssica, bom dia para você, obrigada pela entrevista. Oi, bom dia, obrigada a vocês pelo convite. Vamos tentar entender, né, exatamente essa relação. Quer dizer, a pesquisa já mostra que os jovens estão, de fato, bebendo menos entre 18 e 24 anos, mas não traz uma explicação dos motivos para isso. Agora, é óbvio que a gente tem uma geração muito diferente das gerações de 7 anos atrás, né? Tem uma geração muito mais conectada, uma geração que passou por pandemia, uma geração que acaba tendo outras prioridades, muita mudança de comportamento, em alguns casos, ansiedade. Então, do seu ponto de vista, né? Como é que você poderia assim explicar e retratar, né, esse, vamos dizer assim, um choque de geração, embora o intervalo seja pequeno? Uhum. O que eu percebi, assim, vendo o artigo, lendo a matéria, nesses últimos 7 anos, realmente, a questão de internet tem, né, motivado mais os adolescentes, conscientizado mais os adolescentes, e também ali a gente tem, na verdade, 18 e 24 anos, não é só adolescente, né? E também tem a questão da pandemia. A pandemia acabou privando muito eles de saírem, irem para os bares, beber junto com os amigos, né? Eu acho que a conscientização mesmo de que você precisa ficar em casa, né? Precisa se cuidar em relação à pandemia, isso também colaborou bastante. Mas os programas do governo, com certeza, também colaboraram muito, né, para que hoje a consciência de que a bebida realmente faz mal, melhorou muito essa conscientização. E ali no artigo ele compara muito com países do primeiro mundo também, né, o que é muito interessante para nós. Mas a gente tem que esperar, né, os próximos anos aí para realmente entender se não foi por conta somente de pandemia, né? Que aí mais para frente a gente vai continuar com essa conscientização de que realmente o abuso de álcool e drogas, né, faz mal e acaba nos privando aí de muitas coisas, né, habilidades básicas aí sociais da vida. A gente vê esse número acontecendo entre os adultos jovens, mas nos adultos mais velhos o crescimento do consumo é de 20%, até a venda de bebidas cresceu em mais de 20% nesse período de pandemia. Como é que a gente pode relacionar essas duas coisas? Quer dizer que o jovem vem com mais consciência, aquele pessoal já, a geração mais antiga, ainda acredita que o álcool é um parceiro? Sabe que eu estava até pesquisando ontem sobre isso e eu vi alguns memes, né, em internet sobre isso e o pessoal falando mesmo até da questão financeira, né, jovens ali 18, 24 anos, eles não, né, ainda não têm essa independência financeira que os mais velhos têm. Então, aí também essa conscientização, ela vem hoje para os mais jovens, o pessoal mais velho, minha idade, aí o pessoal já tem, né, esse pensamento ali, vamos dizer, já implantado sobre a questão de álcool. Então, nesse meio tempo, a gente tem que entender que o pessoal mais velho realmente, já o pessoal mais estabilizado financeiramente, então, também eles conseguem ir lá comprar a bebida deles, pedir em casa, até na pandemia, né? Agora, o pessoal mais novo já fica mais dependente dos outros. Então, para sair, vai precisar o quê? Pedir dinheiro para mãe, pai, né? Então, assim, eu vi muito dos jovens mesmo, né, em comentários falando sobre isso. Hoje a questão financeira também pegou bastante para eles. E, né? Jéssica, tem também a questão, a gente imagina, comportamental. Porque o adulto, ele vai abrir um vinho no jantar, você imagina, com uma companhia, ou às vezes vai tomar o seu uísque chegando em casa, aquela quantidade que não, a gente está falando de dependência, né? E sim na questão de consumo. Já o jovem, a impressão que dá é que depende muito da interação social.
A balada, o churrasco, o jogo, e tudo isso ficou em suspenso com a pandemia. Com certeza. O interessante é exatamente isso. O jovem ali, 18 a 24 anos, ele não conseguiu, né, nesse meio tempo, sair com os amigos. Então, por exemplo, eu moro do lado aqui da UTFPR, todos os bares fecharam, né? Então, assim, agora que os bares voltaram, a gente vê, e aí que a gente vê essa discrepância, né? Então, antes totalmente fechado, e hoje você vê que, por exemplo, aqui na Silva Jardim, quase que não passa carro na sexta-feira em uma das linhas ali, porque é muito jovem, né, na frente do bar. Então, o que a gente vê isso? A gente, vendo, né, esse artigo, a gente tem que pensar que a gente precisa dos próximos anos aí, ainda de pesquisa, né, para constatar que realmente houve uma diminuição, né? Então, realmente, assim, a gente tem que entender que antes pandemia, né, quer dizer, estamos ainda, né, mais ou menos, mas a gente tem que entender que antes, realmente, o pessoal não conseguia ali ter acesso tão fácil, e agora o pessoal está tendo muito mais acesso, né? Agora, o efeito do álcool no mais jovem, ele é mais danoso que o mais velho? O efeito é o mesmo? Como é que a gente pode ver? Porque o começo da tua entrevista foi falando isso, que o álcool é perigoso, né? Exatamente. E é interessante, assim, a gente entender, a gente está num cérebro, né, de um adolescente ali, por exemplo, que é um cérebro em desenvolvimento, né? Então, quando a gente coloca o álcool ali, ou a droga mesmo, a gente entende que as funções cognitivas mesmo, elas acabam sendo afetadas, né? Então, eu sempre costumo falar, o uso de álcool e drogas, eles acabam mesmo nos limitando cognitivamente, não só socialmente, né? Então, assim, a gente tem que entender que, por exemplo, não consigo desenvolver, por exemplo, habilidades básicas, até no ensino, né, na questão escolar. O álcool e a droga, ele faz parte disso, né? Ele colabora negativamente para que a pessoa não consiga desenvolver funções cognitivas básicas, né? E com certeza, a criança, né, o adolescente, se ingerido o álcool, ele vai ter muitos problemas sérios. O adulto, o jovem adulto, com certeza ele vai ter também, mas esse cérebro em desenvolvimento, ele acaba atrofiando, né? Então, assim, a gente vê muito também pelo uso do vape, que é o vaporizador ali, e os artigos que têm surgido sobre isso. Então, assim, é horripilante perceber, assim, o quanto isso é prejudicial, não só para pulmão, mas para cérebro, né, para um físico todo e mental também. Jéssica, tem um ouvinte que mandou uma pergunta aqui, né? O Nereu de São José dos Pinhais. Na verdade, é uma observação. Ele diz assim, essa pesquisa está ligando a questão diretamente à proibição de propaganda. Tem alguma relação? Com certeza. A gente entende que a propaganda, ela trabalha, né, o nosso cérebro, ela trabalha a nossa mente. Então, ter o visual daquilo dali, estar sempre ouvindo sobre, né, algo, isso faz com que nós acreditemos que aquilo ali é bom, que é interessante. Então, assim, não ter isso, por exemplo, na televisão, no rádio, né? Então, assim, aquele negócio de ouvir, aquela latinha abrindo, tudo aquilo dali instiga, né, o ser humano. Então, não tem como negar que toda a propaganda feita em cima do álcool faz com que nós vamos querer mesmo, né, beber mais, usar mais, enfim. Vamos ter calma, né, gente? Vamos com tranquilidade, sem tartaruguinha fazendo para poder convencer a gente a tomar cerveja. Muito obrigado pela sua participação. Até a próxima. Imagina, obrigada a vocês pelo convite. Tchau, tchau. Tchau, você tá sabe. Rindo, Rafael? Tô rindo. Você não lembra da tartaruguinha? Tartaruguinha fazendo que tinha também depois o caranguejo.
Não lembro dessas propagandas. Eu não fui influenciada pela propaganda Foram da elas bebida. que motivaram o fim dessa... Porque elas incentivavam as crianças. Entendi. Eram personagens fofinhos que incentivavam as crianças e tal. Entendi. O ouvinte, na verdade, o Nereu, que veio aqui, ele deve ser pesquisador do Ministério da Economia, porque ele veio dando no meio, que ele falou, fiquei surpreso aí do jornalismo não entender isso, obrigada, porque ele colocou que a pesquisa está ligando diretamente à proibição de propaganda, mas a gente ouviu aí a nossa entrevistada falando sobre outros elementos, né? Também. Além da publicidade, tá, Nereu? Ela falou também sobre a questão da pandemia, da socialização, dinheiro, econômico, mas de qualquer forma, muito obrigada pela sua participação. Agora 11h43.